Sabe qual é uma das distinções mais importantes e às vezes mais difíceis do direito penal? É saber a diferença entre um ato que foi intencional e um que foi um erro trágico. Pois é, como é que a lei consegue separar o que foi feito de propósito daquilo que foi um piro acidente? Para a gente começar a entender isso, vamos pensar juntos nessa situação. Um motorista voando baixo na rua causa um acidente e alguém morre. E aí? Isso foi um crime, um assassinato? Ou foi uma fatalidade, um erro de cálculo terrível? A resposta para essa pergunta está toda nos conceitos de dolo e culpa. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para analisar o caso do motorista, a lei não olha só para o resultado final. O ponto de partida é outro, é a conduta. E não é só o que a pessoa fez, mas principalmente o que se passava na cabeça dela naquele momento. A voluntariedade do ato, sabe? Essa é a chave de tudo. E aqui estão os dois pilares do nosso papo. De um lado, o dolo, que é basicamente a intenção. O Código Penal define como o momento em que o agente quis o resultado, ou, e essa parte é importantíssima, assumiu o risco de que ele acontecesse. Do outro lado, a gente tem a culpa. Aqui, não tem intenção. O resultado ruim acontece por uma quebra de um dever de cuidado, seja por imprudência ou negligência. Ok, vamos mergulhar de cabeça no primeiro conceito, o dolo. E olha, não é tão simples quanto parece. Não se trata só de querer cometer um crime. A lei enxerga diferentes tons de intenção, e cada um deles tem um peso bem diferente na balança da justiça. O tipo mais claro, mais óbvio, é o dolo direto de primeiro grau. É aquilo, a pessoa quer um resultado específico e age exatamente para alcançar aquele objetivo. O resultado é o alvo principal dela, simples e direto, sem mistério. Mas, e quando o plano tem efeitos colaterais que são, digamos, inevitáveis? Aí a coisa começa a ficar mais complexa. É o que chamamos de dolo de segundo grau. A pessoa tem um objetivo principal, mas sabe, com certeza, que para chegar lá, outros resultados vão acontecer. Mesmo que ela não deseje esses outros resultados, ela os aceita como parte do pacote para conseguir o que quer. A coisa fica ainda mais interessante quando a intenção não está cravada a um alvo só. É o que a lei chama de dolo indireto. A conduta da pessoa, nesse caso, abre um verdadeiro leque de possibilidades criminosas. Uma forma disso acontecer é no dolo alternativo. Imagina que alguém atira num desafeto. Na cabeça dessa pessoa, tanto faz se o tiro vai matar ou só machucar. Para ela, qualquer um dos resultados serve. A lei, nesse caso, diz que ela vai responder pelo crime mais grave, porque a intenção dela também se estendia a ele. E aí a gente chega na outra forma, que talvez seja a mais discutida de todas, o dolo eventual. Aqui, a pessoa não quer diretamente o resultado. Ela não o deseja, mas ela prevê que ele é uma possibilidade bem real e mesmo assim decide agir. Ela assume o risco. É aquela famosa atitude de, se acontecer, aconteceu. Agora, vamos virar a chave. Vamos sair do campo da intenção e entrar no da culpa, onde a história é bem diferente. Aqui, o foco não é mais o que a pessoa queria, mas sim o que ela deveria ter feito para evitar que algo de ruim acontecesse. O problema é a falta de cuidado. Essa quebra de cuidado, a culpa, pode aparecer de 3 jeitos. A imprudência é fazer algo perigoso, é ser descuidado na ação. A negligência é o contrário, é deixar de fazer algo que deveria ser feito, é uma omissão. E, por fim, a imperícia, que é a falta de habilidade técnica para exercer uma profissão ou uma atividade específica. Pensa num erro médico por falta de conhecimento, por exemplo. Mas atenção, não é qualquer descuido que vira crime, não. Para a lei considerar um ato como culposo, ele precisa preencher uma lista bem específica de requisitos, quase um checklist. Tem que ter uma conduta voluntária, a violação clara de um dever de cuidado, um resultado que não era desejado, uma ligação de causa e efeito, o resultado precisava ser previsível e um ponto crucial: a lei precisa prever a punição para aquele crime específico na modalidade culposa. E tudo isso nos leva ao ponto mais delicado, talvez o mais fascinante dessa análise toda. A fronteira onde a intenção e a negligência quase se encontram, criando uma complexa e perigosa zona cinzenta para o direito. Então, vamos pensar. E quando a pessoa percebeu o perigo? Ela sabia que algo ruim poderia acontecer, mas ainda assim, ela continuou com a ação. O que isso significa para a lei? É intenção? É descuido? É aqui que está o pulo do gato. A diferença toda está na atitude mental.
No dolo eventual, a pessoa prevê o resultado, não se importa com ele e, de fato, assume o risco. É um descaso total. Já na culpa consciente, a pessoa também prevê o resultado, mas ela acredita sinceramente que, por causa da sua habilidade, da sua perícia, nada vai acontecer. Ela confia que pode evitar a tragédia. E olha, essa distinção não é só um detalhe teórico, não, viu? É um dos tópicos mais quentes em concursos públicos e um ponto central na análise de crimes de trânsito. A diferença entre assumir o risco e confiar demais na própria sorte pode ser a diferença de muitos anos de prisão. Bom, agora que a gente passou por tudo isso, vamos voltar para o nosso motorista lá do início. Com todas essas ferramentas em mãos, a gente consegue analisar o que se passava na cabeça dele e, quem sabe, chegar a uma conclusão. A responsabilidade desse motorista vai depender totalmente da atitude mental dele. Se o pensamento foi algo como eu sei que posso bater, mas não tô nem aí, assumo o risco, isso é dolo eventual. Agora, se por outro lado ele pensou sei que é perigoso, mas eu sou tão bom no volante que eu controlo, tenho certeza que não vai acontecer nada, aí a gente está falando de culpa consciente. A ação é a mesma, mas a mentalidade muda tudo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além dos tribunais, né? Nas nossas vidas, no dia a dia, a gente vive correndo riscos. Mas onde é que a gente traça a linha? Onde termina a autoconfiança, que às vezes é até exagerada, e onde começa o completo descaso pelas consequências dos nossos atos? A lei tenta dar uma resposta, mas a pergunta, no fundo, continua no ar.